boas-vindas ao Israel de Toledo. Eu vou pedir para ele se apresentar, mas hoje ele vai fazer essa palestra, essa apresentação para a gente. A gente já agradece de antemão a sua participação, Israel. O título da sua palestra é Metodologia Digital de Análise e Confecção de Palmilhas, certo? Exato. Então, tá bom. Eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório de Israel alguns anos atrás, né, Israel? E é bastante completo, tem a presença de equipamentos tecnológicos muito interessantes. Então, para quem trabalha como a gente, né, com reabilitação, é bem interessante. Então, depois, se vocês quiserem e ele autorizar, achar que pode ser interessante, de todo mundo conhecer o seu centro, porque eu lembro, inclusive, da plataforma de força, né, a plataforma de baropodometria que você usa, que você tem, então você deu uma explicação muito, muito legal, foi bastante interessante. Israel, eu vou deixar, então, você à vontade para você se apresentar e iniciar a sua palestra, tá bom? Já está gravando. Normalmente, Israel, a gente tem a palestra e depois a gente tem as perguntas, e normalmente a gente anota as perguntas para fazer no final, até para fomentar uma discussão que fica mais contínua e tal. Tudo bem, pessoal? Não sei se a Elisete costuma dizer o dia, né, que está acontecendo. Fica agora, então, nessa parte da gravação, que hoje é dia 26/2, e a gente vai começar, então, com a presença e participação do Israel. Obrigada, Israel. Obrigado, Miriam. Realmente faz tempo, né, que teve essa experiência, muita coisa mudou. Inclusive, esse ano a gente está para dar um outro salto tecnológico, com tecnologia de ponta, assim, uma tecnologia italiana, trazendo para o Brasil, aí vai ter bastante coisas interessantes. E sim, fica aqueles que tiverem interesse em conhecer, né, ali o nosso trabalho, fica à vontade, a gente combina algo sobre isso, mas espera um pouquinho, que a gente vai estar refazendo ali o laboratório com novas tecnologias, ficar muito mais interessante daqui a pouco, tá ok? Ela pediu para apresentar, antes de mais nada, assim, eu tenho um carinho muito grande para o Montrezê, para minha participação, né? Eu acho que quem passa para o Montrezê, em algum momento escuta meu nome ali. A gente passou por um longo processo, né, de construção aí. Eu falo para eles, pegar uma época das vacas magras, né? Agora está na vacas gordas agora, né? Mas muito interessante, porque produzir coisas com impressoras muito pequenas, muito simples, ou seja, era muito ousada a nossa parte fazer o que a gente fazia. E a gente não parou. Então, muito feliz aí, eu vejo todo o crescimento do Montrezê. Eu fico feliz quando eu vou hoje e vejo o laboratório atual. Tá? Bom, eu, como formação, eu sou podologista. Né? Para quem não sabe, sim, existe graduação de podologia. Né? Fiz o bacharelado em podologia, aí depois eu me especializei, fiz especializações em pé diabético, hospital brigadeiro, especialização em parte de biomecânica, parte de palmilhas, tanto aqui na Espanha, e por último eu fiz o meu mestrado em inovação tecnológica aí também na Unifesp, né? Há muitos anos eu me dedico a P&D, sempre voltado a essa parte, reabilitação de pés. Então, eu gosto de cuidar, eu lido desde pacientes com atletas de alto rendimento a amputados, que é uma das coisas que a gente vai falar um pouco mais hoje sobre a questão do pé diabético. Então, eu quero trazer para vocês um pouco de uma abordagem biomecânica para a questão da lesão por pressão. É um termo que se usa, lesão por pressão. Eu vou falar da lesão por causa da pressão. Eu não vou falar da lesão, vou ficar da pressão, das questões biomecânicas que levam a essa recidiva constante de lesões. Onde, inclusive, tem um capítulo de livro que eu e a Elisete fizemos para a Sociedade Brasileira de Diabetes, falando, inclusive, sobre esse ponto. Posso compartilhar a tela? Posso, Miriam? Olha, tá. Deixa eu já compartilhar aqui. Pode sim, Rafael. Você sabe, fica naquela setinha. Uhum.
naquele círculo que está escrito, tem uma seta para cima, do Aham. lado da carinha, do lado dos emojis. Isso, foi. Apareceu para vocês? Tá vindo. Essa aqui foi pro direto final, um pouquinho. E, ok? Então, ele continua na tela do final. Você compartilhou tela ou... Compartilhei tela. Deixa eu tentar fazer de novo aqui, que eu vi que ele realmente travou. Normalmente, eu compartilho tela cheia, que você tem 3 opções, né? Guia, janela... Então, eu tentei janela, vou fazer tela cheia agora. Tela cheia normalmente dá mais certo, viu, Israel? Agora foi, né? Perfeito. Ok. Tá passando certinho? Tá sim? Tá, ok. Então, vou começar por aqui. Bom, iniciando a palestra, então, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder compartilhar de um tema que eu gosto muito, né? Que é falar sobre duas coisas, a parte de biomecânica e falar também sobre a parte de palmilhas. Eu quero trazer para o dia de hoje uma visão tecnológica, como a gente pode implementar essa tecnologia, tanto da parte da entrada dos dados, o input ali, que é a análise biomecânica na ponta, até a outra ponta, que é a entrega de uma solução, que no caso seria uma órtese plantar, uma palmilha. E é um projeto que a gente, inclusive, vem comentando assim, com algumas prefeituras, que a ideia é aplicar isso ao SUS. Cabe muito bem ao SUS, cabe muito bem às prefeituras de forma geral, ok? Então, para a gente só fazer uma introdução, contextualizar um pouco, a gente fala sobre pé diabético, porque é algo que não é tão claro a todos, vou trazer alguns dados para a gente entender o tamanho desse problema. Só para vocês terem ideia, a cada 20 segundos ou menos, e na verdade esse dado já está ultrapassado, alguns artigos chegam a falar até 15 segundos, uma pessoa é amputada, tem amputação parcial de pé em algum lugar do mundo. Então, ou seja, no decorrer dessa palestra aqui, sei lá, uma quantidade gigantesca de pessoas serão amputadas em algum lugar do mundo, às vezes aqui no Brasil, às vezes na sua rua, né, por conta da questão do pé diabético. Outro ponto importante que mostra o seguinte, o tamanho da recidiva de estudo. Né? Ela mostra que das pessoas diabéticas, 20% elas vão precisar, né, vão partir para algum tipo de amputação em membro inferior. 40% delas apresentam o quê? Recorrência da úlcera, ou seja, 40%, quase a metade, a lesão sara e volta, tá? Dentro de um período de mais ou menos um ano. E aqui a gente mostra que de mais ou menos de 1 a 3 anos, como ela amputa, ela passa a ter uma nova amputação. E esse nível de amputação, ele vai aumentando, né, com o passar do tempo. Por quê? Porque tem a ver com deformidades, tem a ver com alguns fatores que eu vou mostrar logo adiante. Outro ponto que a gente vê também é que os artigos já começam principalmente nos últimos anos, eles têm entendido que a situação da recorrência do pé diabético necessariamente ela não está voltada apenas para a questão da patologia em si, ou seja, a parte sistêmica, olhando a parte circulatória, a glicemia que está alta, etc. Sim, tem fator? Tem. Mas eles perceberam que no que diz respeito à lesão por pressão, existe um fator biomecânico muito forte. Esse último ponto aqui do artigo, ele mostra o quê? Que é justamente avaliar essa distribuição de pressão enquanto elas são aplicadas em diferentes partes do corpo. Elas fornecem para nós informações importantíssimas. Entender que com a evolução da neuropatia, que é a perda parcial ou total de sensibilidade, ou da angiopatia, que é a perda parcial ou total de circulação, e as duas coisas elas andam junto no que diz respeito a um pé diabético, elas geram também o que? Deformidades por conta das hipotonias, hipertonias
somente, né? Levando os músculos, gerando que alterações anatômicas. Essas alterações anatômicas, elas começam a gerar picos de pressão, que são fatores desencadeantes de lesão. Então, aqui a gente consegue entender um panorama da quantidade do problema da amputação, e isso está relacionado à parte biomecânica. Para entender também o tamanho do peso disso para o SUS hoje, nós ainda é complicado. De forma geral, global, alguns países têm mais dados, outros menos dados. A maioria tem menos dados. Mas mesmo aqueles que têm mais dados, por exemplo, os Estados Unidos, ainda assim, ainda é subjetiva as informações, tá? Principalmente gastos indiretos. Brasil, pior, né? A gente tem uma quantidade muito, uma escassez muito grande dessas informações. Aí nós temos aqui um da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Um pouco mais, vamos falar assim, fiel, mas ele mostra que quase 2/3 dos pacientes elas não têm acesso a um tratamento especializado. Isso está mostrando imagina, de 3 pessoas, 2, elas não têm um tratamento condizente, elas não têm uma avaliação condizente. Se a gente fazendo alguma coisa bem feito, ainda estamos obsoletos no que diz respeito à tecnologia, tá? Imagina então essas duas pessoas, essas 3, né, esses 2/3 que não têm acesso ou não têm um devido acesso a essas informações, a esses tratamentos. Isso gera um problema muito maior. Por isso que 65% das amputações. E aqui também, só pegando outro dado, mostrando que 10% dos pacientes tratados, 6, ou seja, 60% vão ter uma nova úlcera, tá? Isso é muito importante. E mais um pouco para cima a gente fala que a prevenção é muito mais barata. A gente trabalhar nessa questão preventiva. Ah, isso que eu queria, não estava indo. Ok. Então, 60% terá uma nova reulceração. E aqui nós temos, então, a importância de entender que a importância do tratamento preventivo. Avaliar né, e prevenir é muito mais barato do que realmente tratar uma questão de uma lesão, uma amputação. E a gente vai entrar um pouco mais. Isso aqui é só para a gente introduzir uma ideia. Outro ponto que também é legal, esse aqui faz parte do guideline da própria sociedade, né, a IDF, né, a Federação Internacional de Diabetes, né, que pertence ao OMS, ela traz esse ponto que é curioso, é uma formação deles, que eles colocam, por exemplo, como padrão ouro, o uso de calçados especiais e o uso de RoboFoot para o tratamento do pé diabético, tá? Eles falam da importância, citam ali de forma muito rasa, a questão da biomecânica. Só que na hora de falar, eles não entram com profundidade no quais são os problemas biomecânicos, não é o foco deles. E na hora de trazer solução, eles apresentam essa solução como padrão ouro. A pergunta é, será? Eu poderia até entrar com parte mais científica sobre isso, mas vamos usar um pouco a lógica junto comigo, tá ok? O seu pé direito é igual ao seu pé esquerdo? Se eu falar que o meu pé é igual ao seu pé, ou o seu pé é igual ao pé da pessoa que está do seu lado? Obviamente que não. Cada pessoa tem um pé diferente. Fatores não só o tamanho, mas anatomia, fisiologia, características, né? E se nós falamos, então, de fatores patológicos, ou seja, estou falando de um pé diabético que tem deformidades, amputações, né? São pés altamente singulares, ok? Só que a indústria, ela vai fazer o quê? 1 milhão de RoboFoots exatamente iguais, que essa bota que estão vendo aí, exatamente iguais para pessoas diferentes, com problemas diferentes, deformidades diferentes. A indústria calçadista que faz o sapato ortopédico, ainda que ela entre as características que definem o calçado ortopédico, mas ainda ela vai fazer lá 1.000 pares de sapato, número 40, ou 39, 38, sei lá. Mas ela vai fazer iguais, dentro daquela característica, mas também padronizado. Pessoas diferentes com problemas diferentes. Aí a pergunta, será que funciona? Bom, se funcionasse, não estaremos aqui tendo essa conversa, porque a gente não estaria perdendo a guerra como estamos hoje. Então, quero trazer para vocês uma visão mais biomecânica da questão da lesão, ok? Por exemplo, aqui nós temos um artigo muito interessante, esse
personagem aqui, esse autor, David Armstrong, é o maior publicador de artigo científico do planeta relacionado a isso aqui. Ele é a autoridade máxima. E aqui nós vamos falar de vários outros. Por exemplo, aqui Cipo Buzz, que está ali no outro cantinho, também ele é outro grande nome importantíssimo hoje, atualmente, no mundo, né? Tem os principais, os 5 maiores do mundo no que diz respeito a publicações. Aí eles trazem um ponto interessante. Eles mostram que 85%, isso é importante, 85% das amputações começam onde? Nos dedos e metatarsos. Então, ele começa falando o quê? O que está dizendo? Que problemas que até então se olham como coisas simples ou mais estéticas, como, por exemplo, uma micose de unha, uma unha encravada, uma unha espessa, um calo, uma calosidade, uma deformidade dos dedos. Esses pequenos detalhes que aparentemente parecem coisas superficiais, na verdade, são responsáveis por 85% das amputações. Tá? Isso é um dado muito interessante. O que ele mostra por quê? Sempre começa assim, é um pequeno calo, né? É uma calosidade, e essas deformidades, em algum momento, elas vão terminar em uma amputação. Seguindo por esse caminho, vamos entender o seguinte, que muitas vezes não precisamos até de tecnologia, basta um olhar clínico, tá? E não precisa nem ser altamente clínico para perceber. Se a gente olha para um pé, a gente sabe como que um pé é bonito, vamos dizer assim, um pé tudo certinho, os dedos no lugar, tudo alinhado. E se olhar para um pé feio, falar, nossa, esse pé é feio. Por que você fala que esse pé é feio? Ah, porque ele está deformado, os dedos estão torto, está estranho. Exatamente. Mesmo você não sendo da área da saúde, você consegue olhar para um pé e falar, esse pé é bonito, esse pé é feio, esse pé está estranho. Por quê? Você tem uma relação do que é um pé normal e um pé anormal. Um fisiológico e um patológico. Então, se nós olharmos para um pé de um paciente diabético, identificar e ver que ele está realmente meio deformado, com a mudança característica anatômica dele já desalinhada, e se a gente percebe que tem calos e calosidades, automaticamente esse pé ele está tendo o quê? Picos de pressão. Essa é o mesmo pé, só que agora você está vendo ele através da imagem de uma baropodometria, tá? Eu falo mais da baro, onde ela mostra, através de sensores que medem, entre outras coisas, quilograma-força por centímetro quadrado, ela começa a mensurar os picos de pressão, o alinhamento, os elementos dos pés. E aí começam os problemas. Então, se a gente simplesmente olhar de uma forma básica, a gente consegue, ainda assim, identificar problemas. O que nos leva a pensar o seguinte, que muitas vezes os problemas, eles são que negligenciados. São negligenciados pelos profissionais de saúde, que muitas vezes eram para olhar devidamente esse pé e não olham. Deixa lá dentro do sapato quietinho e fica tudo bem. E aí gera amputação. Sendo mais específico, agora entrando mais dentro dessa questão da relação biomecânica e a lesão, essa imagem é muito legal. Ela é de origem do Dr. Cipo Buzz também. Aqui ele mostra, esse número aqui foi o grande número mágico, né, que eles chegaram ali. Oscila um pouquinho, mas em média ele vai de 686 kg pascal, que muitas vezes a gente acha nos artigos, né, que eles falam mais sobre o quilograma pascal, mas se a gente traduzir isso para quilograma força, né, a gente vai chegar em torno de mais ou menos 7 quilos. Então, veja bem, o que eles estão dizendo é que quando você tem um pico de pressão no pé, acima de 7 quilos por centímetro quadrado, esse pé ele vai abrir uma lesão. Tá? Isso está sendo muito falado por os principais nomes hoje mundiais, né, os principais artigos mundiais sobre esse assunto. Aqui nessa imagem você consegue ter uma ideia relacionada direitinho. Você percebe ali o local da lesão. Você consegue ver o local da lesão. E exatamente no local da lesão, eu tenho o quê? Através da baropodometria, um pico de pressão. Esse pico de pressão, quando ele passa dos 7 quilos, ele abre a lesão. Por minha experiência, eu diria que isso aqui ele passa tranquilamente dos 20 quilos por centímetro quadrado, observando as características em volta. A mesma coisa aqui, você vê que aqui é uma lesão menorzinha.
ela começou provavelmente com uma hiperpronação, pé plano, né? Um calo, uma calosidade, sempre começa dessa forma, um calo, uma calosidade. E ali você poderia, de forma preventiva, analisar. Mas a partir do momento que você tem um pico de pressão também alto, ele abre a lesão e essa lesão, também por experiência, olhando o pico de pressão, ela vai aumentar de uma forma exponencial, assim como do outro pé. O que nós conseguimos entender? Se nós estamos falando que temos um número, esse número é um divisor de águas, 7. A pergunta é, tá, Israel, como eu chego nesse 7? Eu não consigo chegar nesses 7 quilos, nessa dimensionar ou mensurar essa pressão através de um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, ou mesmo através de uma balança, ou uma plataforma de força. O único equipamento do planeta, tecnologia do planeta, tem várias características diferentes, né? Nós oscilamos um pouquinho, mas é a plataforma de baropodometria. Tá? Em outras palavras, sem a avaliação de baropodometria, é impossível mensurar e saber desses casos. Então, guarda essa linha de raciocínio. Seguindo, o que é a baropodometria? Imagina uma plataforma que tem vários tamanhos diferentes, mas elas têm, em média, aí de 4 a 7 sensores, em média, por centímetro quadrado. Imagina como são as pequenas molinhas que, quando você pisa, ela consegue mensurar a pressão e, conforme o passo vai se deslocando, ela consegue entender o deslocamento da massa de peso e pressão sobre os pés. E isso nos traz uma visão muito grande de informações. Aqui nessa imagem, por exemplo, vocês estão vendo primeiramente cores. Cores é o mais fácil de entender. Aonde você tem o vermelho é onde tem o maior pico de pressão. Então, por exemplo, nós temos o calcanhar, estrutura mais robusta, mas se a gente olhar aqui na cabeça do primeiro metatarso, também tem o mesmo pico de pressão. É muito similar àquela outra imagem, que também tinha uma lesão no mesmo local. Só que aquela é uma imagem que a gente vê também de uma bara, porém 3D, e aqui nós estamos olhando a imagem, e a mesma imagem, de uma forma 2D. Mas percebe que existem vários gráficos, esses gráficos que eles falam sobre o movimento do pé e o movimento do corpo também sobre os pés. E então, a gente consegue, com esse fator, analisar, além do pé, analisar também a postura de forma geral. Em outras palavras, pé, joelho, coluna, principalmente lombar. E ele é riquíssimo de informações, né? Então a gente consegue avaliar a parte estática, a pessoa parada, para entender o equilíbrio, a gente consegue entender a parte dinâmica, que é o principal, que é a pessoa caminhando, então ela joga todo o peso, né, de forma unilateral, unipodal, aí jogando essas cargas a gente consegue entender todos os fatores. A gente tem uma infinidade de informações que a gente consegue extrair de um exame de baropodometria. Observe essa imagem que ela é bem interessante. É o mesmo pé. Aqui você está olhando o pé de uma imagem uma fotográfica e o mesmo pé olhando ele para uma imagem de baropodometria, tá? Então, se a gente olhar aqui para esse pé, a gente já percebe que já sofreu amputação, né, de 3 dedos, parte, né, que a gente chama de raio, que pega os dedos e metatarsos. Então, ele partiu os metatarsos. E aqui a gente consegue ver, né, calosidades aqui, a gente consegue ver calosidade aqui. Aí a pergunta é, sem você entender muito, se você olhasse para esse pé, você conseguiria deduzir aonde abriria uma lesão futuramente? Como esse pé funciona? Através da baropodometria, a gente não precisa disso. Um olho mais treinado, você consegue dizer, vai abrir nesse local, que o pé faz assim, assim, assado. Ou seja, eu consigo entender a biomecânica do pé. Mas se eu observar a baropodometria, ela também já nos traz essas informações, o que que torna isso bem interessante. Tá? Você vê, aqui ele já começa a jogar pontos de pressão em torno de 8 quilos, só que aqui nós temos também fator de cisalhamento. E aqui, conforme a gente vai vendo, vou só soltar um pouco o vídeo aqui.
Então, perceba ali que interessante olhar para um pé, certo? E conseguir entender aonde é que vai abrir lesão novamente. Normalmente, quando a gente pega um caso como esse aqui, amputou, cicatrizou o coto, o que, que a enfermagem, a medicina faz? Dá alta para o paciente. Oh, um parabéns, seu João, cicatrizou seu pé, tchau. Errado, erradíssimo, não pode ser feito. Porque uma vez que amputou o pé, naquele local da amputação terá picos de pressão que vão abrir lesões. É uma coisa meio que óbvia, né? Se um pé inteiro já levou amputação, imagina um pedaço de um pé, né? Uma área que não foi feita para jogar pressão. Se nós temos ali ossos que foram partidos, que não são articulações, eles vão ter pontos de pressão. É tão óbvio que chega a ser, sei lá, ridículo pensar que não deve ser feita uma ortoprotetização. E a grande maioria desses casos, eles dão alta, mandam usar um RoboFoot, mandam usar um sapato, e está tudo bem, não está. São fatores muito simples que são passados, que deixam de ser passado adiante, tá, de informações que poderiam livrar essas pessoas de seguirem amputando. Esse mesmo pé agora, visto de uma baropodometria, também temos um vídeo onde você consegue medir, conforme ele anda, os picos de pressão, né? Que são picos de pressão altíssimos. E quando nós olhamos lá, você vê onde eles vão passando, aqui eles dão picos altos de carga de pressão que vão levar a novas lesões. Ele não tem ainda, mas ia ter se não tivesse sido feito nada. Bom, entendendo, então, esse contexto, eu quero trazer algumas informações muito importantes de uma revisão bibliográfica aqui, falando justamente sobre esse ponto, né? Sobre essas cargas. Aqui, alguns autores, eles trazem algo interessante, falando sobre essa questão de quilograma-força, né? Aqui faz a separação em Pascal e quilograma-força, trazendo essa ideia, que quando você tem lá maior do que 7 quilos, é altíssimo risco de ulceração. Esse número é importante demais. Se a gente pegar somente para olhar isso aqui, ó, essa informação, a gente teria que entender o seguinte, espera aí, será que quando eu pego um paciente que tem uma lesão que não sara, será que essa lesão, então, ela não sara porque ela está acima desse valor de 7? Eu preciso saber. Eu tenho um paciente que, como é que a gente viu na foto anterior, né, a imagem anterior, amputou. Hoje eu não tenho mais lesão. Mas se eu fizer uma baropodometria e tiver mais do que 7, quer dizer que ele vai abrir uma lesão novamente? Sim, vai. Então, se eu tiver um paciente que tem um calo, que não tem lesão, mas tem um calo, e eu fazer uma avaliação de baropodometria, e o número dele for acima de 7, quer dizer que ele vai abrir uma lesão? Sim, vai abrir uma lesão. Então, o que a gente está dizendo com isso é o quê? Presta atenção nesse ponto que eu estou dizendo para chegar de raciocínio, que acho que você já entendeu. 100% dos pacientes diabéticos, sem lesão, com lesão ou após amputação, devem fazer análise de baropodometria, porque apenas fazendo essa análise é que nós vamos entender o que está acontecendo e saber se que a gente pode trabalhar na prevenção de lesão, no tratamento da lesão e na prevenção de novas amputações. Ok? Seguindo o raciocínio aqui, né? Quando esse valor está acima de 6, né, o risco é elevado de lesão. Quando ele está acima de 5, ou seja, quando a gente está pegando ali, ou melhor, abaixo disso aí, perdão, né? Abaixo disso, já a gente vai derrubando o risco dele. Abaixo de 5, risco moderado. 6, elevado, né? Quando a gente tem um limite, um limiar ali. Quando passa esses valores, e quando a gente vai abaixando, a gente vai controlando esses dados. E conforme vai abaixando essas pressões,
ele é o quê? Preventivo, recomendado, ou seja, mas não tem risco. Então, nós temos que pensar nessa questão da quantidade de carga. Esses mesmos autores, seguindo adiante com isso, eles mostram outro ponto interessante, né? Que aí é uma curiosidade muito para se pensar. Palmilhas tradicionais, que são o quê? Aqueles blocos de EVA, né, de forma artesanal, eles não consideram as pressões tendo uma capacidade de resposta insuficiente. Tá aqui, eu vou mostrar isso para vocês, que está nesse ponto ali. Ele mostra o seguinte, que é o método tradicional, né, que é a forma do pé, molde de espuma, molde de gesso, molde simples, certo? Pressões baixas. Eles falam o quê? Que são baixas ou não consideram a sobrecarga, a sobrepressão, ou seja, as pressões biomecânicas. Quando ele já começa a entrar em análises personalizadas, né, porém sem baropodometria, ou seja, somente escaneamento 3D, ok? Só que sem a baro, ele é moderado, mas sem dados de pressão. Ok, escaneei o pé, tá? Eu vejo que tem um calo. Eu posso usar uma plantigrafia, eu posso usar um podoscópio, né, que é aquele de vidro que você pisa. Tá, ele mostra para mim que tem uma pressão, mas ele não me dá valores, não me dá dados. E sem dados, tudo que nós temos é uma mera opinião, como eu já dizia. Então, quando ele mostra que ele é otimizado, agora sim, com o exame de baropodometria, dados reais de engenharia e também mais engenharia de materiais, o que é alto a nossa efetividade clínica baseada em pressão real. Aqui você vê que já começa a mudar o jogo. Aí se ele fala de análise de baropodometria, aí se eu consigo juntar essas informações como análise de elementos finitos, já que eu tenho cargas, eu consigo mensurar essas cargas, falo que é muito alta a redistribuição, ela acaba sendo mais precisa. E aí, quando ele começa a dizer, né, ele vai elevando essa parte de elevação, análise dos dados, baropodometria, né, simulação de elementos finitos, a gente começa o quê? Ter estudos mais precisos e resultados mais eficazes. Então, ou seja, palmilhas personalizadas por meio de baropodometria é alta eficácia na prevenção de lesões, porque eu não vou trabalhar de uma forma dedutória, mas eu vou ter agora dados reais para me basear. E palmilhas feitas por impressão 3D, né, com baropodometria, muito alta e muito eficaz, porque eu tenho, então, eu consigo mensurar esses dados, eu consigo fazer análises profundas, como, por exemplo, elementos finitos, eu consigo transportar esses dados para um mundo 3D, onde eu consigo mensurar, através da engenharia, esses tipos de palmilhas, levando em consideração os picos de pressão, quilograma-força por centímetro quadrado por cada área do pé, e determinar, então, os materiais que vão ser, ou as densidades, e aí eu passo a ter palmilhas altamente eficazes. Voltando, então, um pouco lá para o item primeiro aqui, curiosidade é que hoje, no SUS, quando eu falo no SUS, não apenas SUS, mas quase que em todos os lugares, grandes centros de referência, como Luci Montoro, a ACD, ainda, ou muitos hospitais, ou muitas casas ortopédicas, elas seguem ainda esse padrão aqui, ó. Blocos de EVA, moldes de gesso, né? Sem baropodometria, não considerando, e aí aqui está mostrando, é baixa ou não, porque não considera a sobrepressão. Infelizmente, nós estamos ainda no primeiro e o mais basal, mais básico dos tipos de tratamento. Isso quer dizer que se nós não mudarmos esse pensamento, essa metodologia, nós não vamos mudar. Nós estamos numa ponta, temos que levar para outra ponta. Nesse gráfico, nós temos que evoluir tudo isso para chegar ao quê? Na alta eficácia dos nossos tratamentos. Ok? Isso é muito importante a gente pensar e refletir sobre isso. O que então nós conseguimos, como ciência, oferecer? Tá?
Hoje, então, nós pegamos todos esses dados de baropodometria, conseguimos, então, através de softwares especializados, desenvolver palmilhas dentro do ambiente 3D, tá? Com precisão nos picos de pressão, a gente sobrepõe hoje. Hoje você tem uma linha completa entre baropodometria, do hardware conversa com software de análise, que conversa com software de análise de palmilha, de confecção dos moldes, que também, por sua vez, conversa com a parte de fabricação final das impressoras. Tendo hoje engenharias complexas, tanto da malha que produz as palmilhas, então onde você consegue ter geometrias mais complexas, que elas permitem flexibilidade ou densidades conforme vai migrando esses tipos de malhas internas. E materiais também, filamentos flexíveis, assim, como se fossem elásticos, o que nos permite ter densidades de, uma palavra que eu não usei ali, que mas muitos conhecem, que é o shore, que é a densidade dos materiais. Então, a gente consegue definir densidades diferentes numa única palmilha, usando o mesmo material, mas através da engenharia, dando essas formas geométricas, e ali a gente consegue fazer as descargas de pressões devidas para cada pico de pressão daquele pé que a gente analisou. Bom, conclusão que eu trago para vocês sobre tudo isso aqui é que, se hoje, dentro desse parâmetro SUS, vamos pegar de uma ponta a outra, sabemos hoje que usa um método tradicional de molde de gesso, espuma fenólica, uma espuma que você pisa ali, enche de gesso, mas, gente, gesso, tá? As palmilhas são feitas artesanalmente, EVA, passando cola, colando, lá na lixadeira. Se o Zezinho ele tem mais experiência do que o Pedrinho, o Zezinho vai fazer uma palmilha mais perfeita, ou mais certa um pouco. Já o Pedrinho, que começou há pouco tempo, não tem habilidade, ele não vai conseguir fazer. E mesmo se o mais experiente fosse fazer novamente a palmilha, ele não consegue replicar. E com tudo que se conseguisse, ainda assim, ele foi feito com base em dados empíricos. Eles não têm dados de pressão. Temos que transformar tudo isso para outra ponta com tecnologia. Hoje, uma plataforma de baropodometria, ela tem capacidade de 1 milhão de exames. Então, ela sai muito barato. Se pegar 1 milhão de exames, o valor da plataforma, e transformar em dados, em exames, ela sai centavos, tipo 0,01 centavo, ou seja, não temos nem moeda para pagar aquilo. Tão barato que sai. Imagina o impacto positivo que isso traz. Se nós fizéssemos em todos os pacientes, 100% dos pacientes diabéticos, fizesse essa análise, íamos entender todo esse contexto. Se precisa fazer palmilha, esses mesmos dados a gente consegue ter software que consegue analisar. Daqui a pouco tem inteligência artificial que já vai fazer isso. E no final da ponta, nós temos palmilhas complexas, perfeitas, precisas, que trazem respostas, como mostrou nos artigos, eficazes para o tratamento. Então, para você ter noção, hoje, não temos dados reais ali, mas por falta de dados mesmo do próprio sistema, em geral, público-privado, mas em média hoje, quando o SUS, um paciente do SUS, ele tem autorização para ter uma palmilha calçado, às vezes demora de 6 meses a 1 ano para esse paciente receber aquela palmilha de EVA que já não é boa. Só que ainda tem um prazo que é muito longo. E quando chega para esse paciente essa palmilha, esse sapato, aquela lesão já evoluiu, ele já partiu para amputação, e aquela palmilha, principalmente a palmilha, ela vai para o lixo. Ou seja, além de... Entende o tanto de problemas que nós temos hoje? E somente a tecnologia, ela tem poder para mudar isso. Trazer um projeto de 6 meses para 1 ano para dias, e trazer algo que é impreciso por ser artesanal, para um projeto que é preciso por ter tecnologia. Aqui está um pouco das referências que nós usamos para essa apresentação, e muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês façam perguntas e a gente possa destrinchar um pouco mais essas informações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Israel. Gostei muito da sua palestra, foi excelente. Aprendi, cada dia que eu estou aqui, faço parte das discussões, eu aprendo um pouco mais. Então, um dos lados bons de participar da universidade, né, de seguir a carreira acadêmica é esse, porque você sempre compartilha, né? Então, você ensina e você aprende todos os dias. E isso é uma forma de atualizar, né? Então, todo mundo que está aqui tem uma oportunidade de atualização. E claro que contando com profissionais experientes e que também buscou aí atualização com o mestrado, como Israel. Obrigada mais uma vez, viu, Israel? Eu vou fazer algumas perguntas. Alguém quer perguntar primeiro, gente? Abro aqui para as perguntas. Mônica, pode falar. Oi, sou eu. Meu nome é... Oi, Israel, tudo bem? Oi, Mônica. Eu sou fisioterapeuta aqui da prefeitura. A gente fez uma aula com você na pós da Bioli Center também. Ah, que legal. Vai ter outra, preciso gravar, inclusive, falando mais sobre palmilhas. Ah, bacana. Parabéns pela sua aula. Eu queria te dar uma dúvida. O que você sugere para amputação parcial de pé? Pela sua experiência, assim, qual que é a sua sugestão, né? Enfim. Bom, é interessante, Mônica, uma coisa que é muito comum que as pessoas fazem, e é super errado, mas erra grotescamente. A gente percebe como que falta conhecimento nessa área. Por exemplo, você pega um paciente do pé, tá? Aí ele amputou a parte da frente, que é o que a gente está falando. Normalmente o que se faz é uma palmilha de EVA com um bloco de EVA aqui na frente. Só que isso não funciona. O foco não é preencher o vazio. Pensa comigo, vocês aqui. Se for só preencher o vazio, ele pega um monte de meia, de papel higiênico, espuma, enfia dentro da ponta do sapato, enfia o pé, tá tudo bem, preenche o espaço. Aquilo não tem, o fator não é esse. O fator é como criar a resistência mecânica da perda do antepé. Então, o foco aqui não é o preenchimento, é a resistência da alavanca de força. Então, o que é o certo, Mônica? É se fazer... É lógico, tem outras soluções. O principal é ortoprótese, que é o que funciona. Que, inclusive, é um projeto que a gente está agora com a Elisete levando adiante isso aqui, tá? Mas é o que funciona. Mas é complexo, então não vou entrar nesse detalhe. Mas o que pode ser feito agora de maneira simples? Faz uma palmilha, por baixo dessa palmilha entra com uma lâmina de fibra de carbono ou fibra de vidro, tá? Por quê? Ela tem que criar essa resistência de força, tá? Então, se eu pego, faço uma palmilha, seja esse bloquinho de EVA, com aquele bloco de EVA na frente, que não serve para nada, é inútil. Porém, se essa mesma palmilha, na base dela, eu colar uma fibra de carbono, eu já vou criar uma alavanca de força. Já vai funcionar muito melhor. Ah, outro ponto. Nunca encoste. Eu discuti isso com o médico esses dias. Ah, tem que encostar. Está errado. Porque quando você faz o movimento do pé, existe o cisalhamento. Quando ele encosta, isso choca e gera nova lesão. Tem que dar um espaço para que o movimento dele ele não toque na lesão. Tem que ter esse limite. Essas duas coisas, o afastamento e principalmente essa alavanca de força aqui embaixo, pronto, você já vai melhorar absurdamente o seu resultado. Israel, e, por exemplo, a realidade SUS, que às vezes a fibra de carbono é um material mais caro, né? Tem algum outro material que você sugere? Fibra de vidro, baratíssima, baratíssima. Bom, o problema é o seguinte, aí que tá. Quem fabrica para o SUS? Esse é outro problema. A gente fala muito de preço. Ah, vamos pegar o mais barato. Tá, mas quem falou que o barato é o melhor? Ah, não tem dinheiro. Mentira, o SUS tem dinheiro de monte. Ele é mal distribuído, mas tem muito dinheiro. O que a gente vai... Como eu falei, que adianta fazer uma palmilha de EVA depois de 1 ano, aí quando chega o paciente, fala, meu amigo, o paciente amputou. Você pega aquele dinheiro e aquele tempo e joga no lixo, porque não serve para ninguém. Isso é prejuízo. Então, sempre, hoje, fibra de vidro, né, manta de lã de vidro, é muito barato. Sei lá, pra você ter ideia, essa resistência que eu falei custaria o quê? R$2. R$2.
em termos de custo. O que falta, então? É mão de obra qualificada. Outra história. O SUS, aí os governantes têm que parar de contratar mão de obra desqualificada para trazer mão de obra qualificada. É só esse detalhe, porque é um pequeno detalhe. De colocar uma fibra. É muito simples de fazer, é só querer fazer. Tá, jóia, Israel. Obrigada, viu? Nos vemos na próxima aula da pós-graduação. Tá, jóia. Tarsila, você tinha uma dúvida, já foi respondida? Já, professora. Tá bom. O Wellington, já abre o microfone, tá, Wellington? Ele perguntou também aqui no chat, mas eu acho que ele vai perguntar agora pelo microfone, né? Fica à vontade, Wellington. Tá fechado seu microfone, Wellington. O Wellington escreveu aqui no chat que ele é da Unisanta, não sei qual curso, e aí ele tem algumas dúvidas, principalmente aqui com relação à baropodometria simples, Israel. Para que ele consegue abrir o alto-falante do microfone? Ao custo, quanto custa, eu entendi que é o equipamento. Ok. Tá, Aí ele não pode abrir o microfone, ele tá em aula. Ele é discente de doutorado. Perfeito. Ele quer saber o custo, né, da baropodometria, exame? Isso. Não do exame, acho que é do equipamento. Eu falo os dois, tudo bem. Tá já bom, pega. por favor. Hoje, vamos lá. O custo hoje de uma plataforma, nós temos uma plataforma brasileira, temos importada, tem uma importada que vai começar a ser produzida no Brasil também com preço equivalente. Mas vamos falar assim, a média hoje de uma plataforma é em torno de mais ou menos R$22.000. Custa uma plataforma de baropodometria. Porém, você consegue comprar ela por 18 mil, por aí. Vamos falar 18 mil. Vamos arredondar para números reais, R$20.000, o custo de uma plataforma hoje. Só que uma plataforma, agora se você pegar, né, como eu falei, uma plataforma de baropodometria, né, vou fazer uma conta, a gente faz uma conta, você pega aqui R$20.000 e dividir por 1 milhão de exames, Jesus, eu falei, não tem nem moeda para pagar. Então, assim, ela é um equipamento muito durável, tá? É um material leve, robusto, então não é uma coisa frágil. Para vocês terem ideia, eu tenho uma plataforma que já está comigo 10 anos. Eu uso ela quase todos os dias. Nunca teve manutenção. Nunca teve, entendeu? Então, é bem durável. Então, esse é o valor da plataforma. E hoje, para você ter uma média, o valor de exame no privado, ele vai de R$200 a R$400 o exame. É o custo de exame de baropodometria. Mas tem lugares que fazem só o exame, porque a sua é uma clínica completa, já faz ali a família e tudo. Mas tem lugares que você pode fazer só o exame. Por exemplo, a minha clínica, você fala assim, por exemplo, o médico chega e fala assim, eu estou querendo, por exemplo, é uma coisa que acontece. Eu estou querendo fazer uma cirurgia do pé desse paciente. Eu preciso que você faça um exame de baropodometria antes da cirurgia e depois eu vou pedir que ele repita esse exame após a cirurgia. Então, dá para fazer. Ou, por exemplo, outra coisa legal, um fisioterapeuta que é um osteopata, vai fazer um trabalho postural nessa pessoa. Manda para mim, eu faço exame de baro para olhar quadril, posição lateral, anteposterior, distribuição de carga. Então, ele faz o exame e depois ele faz o processo lá de RPG, Pilates, quiropraxia, etc. Aí, depois de um tempo, ele volta a repetir o exame para você comparar as mudanças posturais. Então, sim, a gente pode fazer apenas o exame. Uhum. E é muito interessante, né? Porque aí você fala também do processo de, sei lá, a gente pode pensar na prevenção, né, de uma deformidade, a gente pode pensar no tratamento dessa deformidade, né? Conservador e cirúrgico, né? Assim, tem opções, tem muita coisa para ser feita. Muito. Né? Por exemplo, eu atendo jogadores de futebol. Né? Eu atendo, por exemplo, que nem agora, mês que vem, estou indo para o Botafogo. Eu vou em grandes clubes, por exemplo. O que a gente faz? Eu faço análise de biomecânica da pisada deles, justamente para ver, olha,
entrou um jogador novo, ele faz o exame para verificar como que ele está hoje. Aí ele vai fazer uma série, daí eu entendo, ele está com uma insuficiência no pé. Aí vai passar uma série de processos de fortalecimento, etc. Depois de um tempo, repete o exame. Melhorou, você estava com um pronome demais, agora está já menos. Ou estou com uma canelite, estou com uma fascite. Então, ele é multifatorial, no sentido de tratamentos. A gente falou de pé diabético, mas podia falar de idoso, podia falar de atleta de alto rendimento, enfim. Tarsila? Bom dia, gente. Bom dia, Israel. Eu sou a Tarsila, sou estudante de TO da Unifesp. Legal. Eu tenho uma dúvida. Eu achei muito interessante quando você falou sobre o peso de pressão, que isso eu ainda não cheguei nessa parte do curso, sobre essa questão de termologia, achei bem interessante. Eu queria saber se essa lesão por pressão, ela pode ser alterada de acordo com a patologia do paciente. Por exemplo, pessoas que sofrem de trombose, elas também podem passar por amputação. E aí eu queria saber se elas também, se esse valor é o mesmo para essas pessoas com a patologia ou se muda. Perfeito. Muito legal, porque o TO, ele tem um papel importante nisso, e no meu ponto de vista, eu acho que ele poderia ter uma participação maior. Eu acho que o TO, ele nesse sentido de reabilitação dos pés, ele fica muito ausente. Muito ausente. Que eu dou aula no Brasil inteiro, fora do Brasil, e a coisa mais rara do mundo é encontrar um TO lidando com isso. Então, pega a dica aí, tem um mercado muito amplo que vocês podem atuar, ok? Duas coisas, tá? Por exemplo, você vai lidar com um paciente com um problema neurológico, tá? Você vai controlar a pisada. A baropodometria é que ela tem vários equipamentos. Temos plataformas de 40 por 50, 50 por 50. Tem plataforma de 1,20 m, 1,5 m, 2 metros, 3 metros, ou seja, esteiras. Você tem hoje no mercado esteira, onde a esteira em si é uma plataforma de baropodometria. Toda esteira é. E você tem palmilhas também sensorizadas, né? Então, para cada um, para uma atuação diferente. Imagina só se você tem uma esteira ou mesmo uma plataforma, né? Aquelas grandes, lá de 2, 3 metros. Para um TO que vai fazer análise de uma criança que está com uma hipotonia por X patologia. Então, ela vai caminhando ali e você vai conseguindo medir as hipotonias dos passos. E você consegue, então, ter mensurações de pressão. Ou seja, ela prona, tá ok. Mas é muita carga ou pouca carga? Pegou, não sei. Sem esse exame, você não sabe dizer. Só que isso tem uma influência. Ela joga muita carga, então a tensão é muito grande. Não, ela joga pouca carga, então é uma coisa mais fácil de resolver. Então você entende que esses dados vão te nortear de como você trabalhar com aquilo, ok? Mas respondendo especificamente a sua pergunta, não, esse número 7, ele é especificamente para o pé diabético. Porém, eu acredito que ele associa também ao pé hanseníase, de um hanseniano, de um paciente de Hanser, né? Por quê? Porque nós estamos falando de pacientes que também têm neuropatia, tá? Então, essa falta de sensibilidade. Então, quando você tem a neuropatia, acima de 7 quilos, qualquer um de nós que sentiria muita dor. Então, um paciente neuropático, diabético, neuropático por hanseníase, ou de repente neuropático por outra patologia também, né? Uma lesão de medula, enfim, alguma coisa, talvez esse número poderia se enquadrar, tá? Mas especificamente foi feito para o pé diabético, tá? Mas, assim, tem outras ciências, tipo a teoria do estresse dual e a teoria da neuroplasticidade, elas são teorias que elas mostram sobre esse ponto. Neuroplasticidade e estresse dual. Elas mostram que cargas muito grandes, por exemplo, da neuroplasticidade, ela mostra das distribuições de cargas plásticas e elásticas. Elástica é quando você tem uma carga que ela consegue ser dissipada pelos tecidos moles, músculos, tendões, etc. Porém, quando ela excede esse limiar, aí
né? Vai de acordo com cada patologia, com cada caso, mas a baropodometria ela é um dos caminhos para mostrar esse limiar. Quando ela rompe esse limiar, ela sai do elástico, fisiológico, para o plástico, que é patológico. Aí nós temos lesões, no caso da lesão por pressão, fratura por estresse, e assim vai. Ok? Obrigada. Nada. Prof, Agora, você está mutada. eu não sei o milho. Você está mutada, prof. Obrigada. Eu estou vendo aqui Fernanda com a mão levantada, mas... Ah, Beatriz Fernanda, Bia? Sou eu. Sou eu. Você quer Oi, falar Israel, agora, tudo bem? Bia? Não, eu só quero perguntar uma coisa para ele, Tá bom. tá bom? Oi, Israel, tudo bem? Bom dia. Oi, Bia, como você está? Tô bem, e você? Bem também. Mas em relação à sua opinião, se ela é viável, se você acha que a Baro, os exames, é viável implementar no SUS, e quais seriam os desafios para que essa implementação ocorra? Não somente é viável, mas a proposta dessa apresentação é realmente levar isso adiante. Nesse momento, a gente tem feito, eu tenho ido muito para São Paulo e outros municípios discutindo sobre isso, que tem alguns lugares que estão interessados em implementar. Sim, Bia, é viável. Muito viável. Por quê? Porque, primeiro, é um material que é barato, por assim dizer, porque 20 mil reais para o SUS não é nada, absolutamente nada. Então, é um material barato. É um material muito durável. Eu falei, 1 milhão de exames. Muito durável. E outra coisa, a aplicação, o executar do exame, ele é simples. Qualquer um de vocês, em 15 minutos, vocês já estão fazendo exame de baropodometria. Qualquer um. Então, o executar o exame é simples. A compreensão do exame é complexa. Mas vamos lá. Entendendo uma linha de raciocínio. O SUS coloca nas unidades específicas de saúde plataforma de baropodometria. Então, quer dizer que um enfermeiro, principalmente enfermeiro podiatra, São Paulo, por exemplo, pode já contratar podologistas, fisioterapeutas, principalmente, eu diria, físio e físio, TO também, e o podologista. São os mais capacitados, porque já tem de base ao conhecimento da biomecânica. O enfermeiro não tem. Tá? Mas o enfermeiro podiatra, que muito pouquinho estão começando a entender um pouco sobre isso. Pode ser um caminho no futuro. Mas, enfim, essas pessoas estão ali, eles executam o exame. Existem hoje softwares e centros de processamentos que eles podem pegar esses dados, processar aquilo ali e gerar a imagem da palmilha 3D. Para ciências de fabricação, que pode ser do SUS, pode ser da prefeitura, pode ser privado, terceirizado, produzir a palmilha, como é feito hoje. É só trocar. Vamos lá, pega lá no ACD, tira esse monte de coisa de lixa, essas coisas arcaicas de 50 anos, e coloca a impressora 3D. Pronto. Entendeu? E aí o que acontece? Você consegue entregar. Aí, em termos de custo, e se eu falar para vocês que hoje uma palmilha 3D sai quase o mesmo preço de uma palmilha de bloco de EVS, você acredita? Não é preço, gente. É falta de implementar tecnologia. É que simplesmente, é difícil. Nós trabalhamos com tecnologia. E muitas vezes a pessoa põe barreira. Não quero. Você já tentou? Não, tenta. Quando a pessoa vê, nossa, é simples. É o desafio. Hoje o Mon 3D, é o desafio do Mon 3D. É mostrar, por exemplo, para as pessoas como a gente consegue aplicar tecnologias funcionais que são baratas, de baixo custo e trazem soluções. Opa, então o problema não é dinheiro? Não. É mais de boa vontade política. Oi, Israel, eu vejo, já passo, tá, Bruna? Eu vejo que hoje, sempre, né, mas hoje em dia ainda a tecnologia é vinculada ao alto custo. Todo mundo acha que, olha, tem tecnologia, precisa de dinheiro, tem tecnologia, é muito, muito alto custo. Então, pode ser que as pessoas tenham restrição mesmo, né? Se você apresenta o projeto e tal, mas precisa dessa tecnologia aqui, né? Mas se você divide pelo número de pessoas que podem ser beneficiadas e sem pensar que isso poderia tratar com mais eficácia
e com isso prevenir uma amputação, por exemplo, que ia custar quanto mais, né? Então, se você colocar tudo isso no papel, o custo dessa baropodometria seria baixíssima, né? Mas aqui, gente, eu vou pedir licença, Israel, agradecer mais uma vez a sua participação. Eu preciso levar minha mãe ao médico, tá, gente? Ok. Agora, quem vai assumir aqui a condução das questões é a Bia, a Beatriz, e passo a palavra para a Bruna, que quer fazer alguma pergunta para você. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigado, Miriam. Prazer te ver novamente. Tchau. Prazer. Tchau, tchau. Israel, gostei muito da sua aula, muito interessante mesmo. Nossos olhos começam a brilhar até de tanta informação legal, né? Eu sou fisioterapeuta aqui da Prefeitura de São José, faço parte da equipe de OPM. E, na verdade, eu tenho duas questões. Uma é... A gente tem um baropodômetro aqui. Em cada unidade de reabilitação, a gente já tem um baropodômetro. Mas a gente só tem isso, na verdade, porque a gente não tem a capacitação, né? Então, talvez não, a gente precisa da capacitação para usar, né, a ferramenta. Mas a pergunta é a seguinte, para a gente, essa parte do universo de impressão 3D é muito nova para a gente daqui, né? A gente tem feito parte do projeto do PET, né, com a Unifesp, mas a gente viu que algumas próteses, por exemplo, elas já têm um modelo disponível na internet, que não é necessário alguém para desenvolver um modelo de impressão da prótese em 3D, porque já tem algumas, né? Claro que precisa de alguns ajustes, mas já tem aquele modelo disponível para você colocar no software da impressora e imprimir. Para a palmilha, para esses casos, tem disponível ou não? Eu precisaria ter na minha equipe um engenheiro que fosse desenvolver um modelo, alguma coisa assim? Bom, se tem disponível, tem. Tem. Palmilha é disponível na internet. Funciona? Não. Como eu falei, cada pessoa é singular. Então, você tem que analisar, pra você ter ideia, às vezes, meu pé direito dói. O esquerdo? Não, o esquerdo não. O direito eu tenho que um genovalgo, eu tenho uma fascite plantar, eu tenho, enfim. Alguma coisa aconteceu, eu teve uma alteração biomecânica em um dos membros. Então, o que acontece? Você vê que uma mesma pessoa, ela tem pés diferentes, realidades diferentes. Não, gente, tudo que é feito para todo mundo não é feito para ninguém. Você é uma pessoa única. Não existe outra de você. Entendeu? Então, quando nós queremos fazer algo que é para todo mundo, tira a cabeça, já deu errado. Pode ser o que for, vai dar errado. Somos singulares. Por mais que você tenha, sei lá, um dedo, né? Vamos falar prótese, uma prótese de perna, por exemplo, né? A prótese já existe. Mas o encaixe com o coto, ele tem que ser personalizado, senão não funciona. Então, a palmilha, ela é uma coisa simples e complexa. Por quê? Para ela ter resultado, eu tenho que avaliar tudo de você. Você pratica esporte, se não pratica, se pratica qual? Se você está acima do peso, sim ou não? Se você tem, vamos falar que está tudo normal, ninguém tem patologia nenhuma. Mas se uma pessoa tem 1,60 m, outro tem 2,10 m, um tem 40 quilos, outro tem 120 quilos, tudo muda. A gravidade é física. Muda totalmente essas coisas. Então, tudo muda. Tudo muda. Então, os fatores anatômicos que estão ali presentes, pé cavo, nós temos pé plano, grão 2, 3, normal, cavo 1, 2, 3, né? Um pé que prono, pé que supina. Qual o nível de pronação, nível de supinação, retropé, médio pé, antepé, é muito complexo. Por isso que eu falei que executar o exame, faço. Entender o exame, porque eu tenho que associar anatomia, fisiologia e as leis da biomecânica. Tudo isso, olhando o exame de baropodometria. Para assim, juntando essas três coisas, não é uma, nem duas, nem três, as três juntas, eu vou ter a compreensão de por que seu pé dói? Mônica, por que seu pé dói? Agora eu vou descobrir. Uma coisa é falar fascite. Tá. Processo inflamatório na face. Fiz uma ressonância, espessamento da face. Faz ali, toma anti-inflamatório, porque é inflamação. Faz um processo de fisioterapia para tirar o processo inflamatório, tá? Sabe que fizeram tudo isso? A medicina,
a farmacologia e a fisioterapia nesse contexto, enxugou gelo. Por que enxugou gelo? A pergunta é, por que tem uma fascite? Qual o fator desencadeante da fascite? Se eu não souber a causa, eu trato só o efeito. Ah, vai passar. Daqui a pouco volta. Passa, volta. E a gente fica nesse ciclo contínuo. Por isso que, ou seja, Mônica, não dá para fazer palmilha Ctrl+C, Ctrl+V. Infelizmente ou felizmente, tem que ser feita uma análise para poder processar aquilo ali. Então, hoje, o que é as saídas? Eu falei, já tem umas inteligências artificiais que estão ficando incríveis para analisar. Hoje, para você ter, já tem IA, não é usando ChatGPT, nada disso não. Feita 100% para analisar uma coisa só analisa uma coisa. Dados de baropodometria. Pressão. 40 milhões de parâmetros para cada passo. Essas aí são as IA do futuro, que elas vão pegar, aí que é legal. Você manda o exame, ele te fala, ó, esse é o problema, com base nisso aqui. Cruzando essas informações e te entrega uma solução, assim, 90% precisa. Mas tem que passar por esse processo ainda. Ah, é bem legal. Mas só para eu ter uma ideia, eu entendi tudo disso que você falou, concordo plenamente. Mas só para eu ter uma ideia de quão distante ou próximo a gente está dessa realidade aqui na Prefeitura de São José. Por exemplo, a nossa equipe, que é composta de físio, TO, enfermeiro, a gente pode contar, e médico, ortopedista. A gente conseguiria, é claro, depois de capacitar toda a equipe, de ter, né, toda essa avaliação detalhada, avaliar todos os efeitos, né, o que a pessoa faz na vida de cotidiano, enfim, todos os exames bonitinhos. A gente conseguiria jogar esses dados, né, em algum software e fazer sozinho, ou não, teria que compor a nossa equipe algum outro profissional que não fosse esses da área da saúde, entendeu? Entendi. Lembra que eu falei lá atrás que para o SUS aplicar, ele não adianta enfermeiro para fazer essa parte de biomecânica, porque você precisava de pessoas que já têm de formação a base biomecânica, entendeu? A minha formação, um podologista, 50% da faculdade dele é só biomecânica de membro inferior. 50%. São 2 anos estudando só biomecânica de membro inferior. O fisioterapeuta também estuda muito biomecânica. Tá? Então, assim, se a gente pega um fisioterapeuta, um podologista, um fisiatra, né, TO também, são pessoas que já de formação, ele já tem uma bagagem maior de biomecânica. Então, é mais fácil para essas pessoas entenderem. Por exemplo, ela respondendo pontualmente, Mônica, com 2, 3 dias, você já consegue estar apta a resolver seu problema. Com 2, 3 dias, porque você pega toda a sua base de conhecimento, a gente vai, com 2, 3 dias de curso, né, pontual, você já está apta a pegar, analisar a baropodometria, fazer a modelagem e imprimir suas palmilhas. Não quer dizer que, então, não estou dizendo que o enfermeiro não pode, ou um médico não pode, o médico não entende biomecânica, viu? Não. Então, assim, se pegar, pode, só que é o seguinte, vai demorar mais tempo, né? Vai demorar mais tempo para poder chegar lá, mas que pode também, não impede. Qual material que é usado na palmilha para impressão? Você falou que tem diversos materiais com densidades diferentes. Como que determina? Como assim você determina? Tem um software que determina qual tipo de material vai ser em cada parte da palmilha? Como que é isso? Bom, vocês falaram que vocês acompanham um pouco o Mon3D, né? Bom, então vamos lá. O laboratório Mon3D. Você pode pegar, eu posso imprimir uma coisinha assim, vamos pegar um chaveirinho. Eu posso imprimir um chaveirinho, por exemplo, numa A7, qual que era a mais antiga antes da 7? Esqueci a Stella, né? Você pode pegar uma impressora Stellinha, né, museu, e imprimir um chaveirinho. Eu posso ir lá na Bambu e imprimir um chaveirinho também, tá? Então é o seguinte, então são impressoras diferentes, mas o resultado da impressão também é muito diferente. Tempo, qualidade, etc. A mesma coisa a questão do software e a mesma coisa dos materiais, tá? Normalmente eu uso material flexível, tá?
é esse o material que a gente usa para fazer as palmilhas. Só que existem vários materiais flex. Praticamente, no mundo hoje, eu considero 2. Um que hoje a Montrezl usa, um flexível alemão, e um outro italiano. São os 2 melhores do mundo que já tem hoje. O resto são duros. Esses 2 você puxa são que nem elásticos. A Bia tá lá, né, Bia? São como elásticos ali. Então, eles têm bastante capacidade de trabalhar na densidade. Legal. Contudo, o software também tem a ver. Eu, por exemplo, eu tenho vários softwares. Tem uns que eles fazem uma geometria muito básica. E a palmilha fica dura. Agora, tem uns softwares que tem uma geometria muito complexa que consegue trabalhar muito bem essas densidades. Em outras palavras, você precisa de um bom software de modelagem, um bom filamento e uma boa impressora. Se você fizer a mesma coisa do lado ruim, vai ser ruim. Mas se fizer no lado um bom equipamento, vai ficar muito boa a palmilha. Muito boa. Pessoal, a gente precisa encerrar. Eu queria agradecer você, Israel. Muito obrigada pela palestra. Muito obrigada pelos ensinamentos de hoje. A gente vai terminando aqui. Muito obrigada, pessoal, por ficarem até o final. Israel, se você puder compartilhar com as meninas depois, para elas fazerem mais perguntas, a Mônica levantou a mão aqui. Ok. E se vocês quiserem, eu ia colocar no meu QR Code no final, não coloquei, mas se procurar no Instagram, é só Israel de Toledo. Israel de Toledo. Eu posto muita coisa lá, cursos, congressos, conhecimento e outra. Se precisar também, pode me procurar, vou conversando, tirando dúvidas ali, né? E como a Miriam está falando, né? A hora que principalmente eu estou refazendo ali a estrutura do laboratório, mas estando pronto, é um prazer. Quem quiser conhecer lá, venha, principalmente se é para poder agregar conhecimento ali, crescimento. Foi um prazer muito grande participar com vocês, né? E nos vemos por aí. Até a terceira vez que eu pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, meninas. Até mais. Falou, rapaziada. Um abraço.